Rafa, meu maior problema é lidar com os doces. Eu sei que é um alimento muito difícil, muito desafiador, que é muito comum as pessoas sentirem culpa, perceberem a dificuldade ali de parar de comer, a facilidade de exagerar, se sentir mal fisicamente e emocionalmente. Se você já tá aqui há um tempo, você sabe que não são sinais saudáveis ou positivos na nossa relação com a comida. Então vamos aprender de uma vez por todas a lidar com os doces? Primeiro ponto é que a gente precisa alinhar esses conceitos. O problema não é nem o doce e nem você. Apesar de ter aquela teoria de que doce vicia, isso não é a realidade, isso não é verdade. O alimento ele não tem o poder de viciar. É claro que a gente pode ter algumas condições, como no transtorno de compulsão alimentar, que não é exagero, que não é comer demais, e então a gente percebe um descontrole realmente no comer. Então, o vício, se é que a gente pode dizer esse termo para essa condição, está relacionado ao ato de comer e não à comida. Principalmente porque nesses casos do transtorno de compulsão alimentar, a refeição não é prazerosa, não acontece de forma consciente, acontece com sofrimento, com repetição, o que é diferente dos momentos de exagero que praticamente todo mundo passa em algum momento. Então, como eu falei, o problema não é a comida que tem esse poder de fazer você viciar nela, porque a gente sabe e entende que isso não é a realidade. Para demonstrar mais para vocês, então, além de explicar sobre isso da compulsão, se fosse realmente um poder viciante, você iria poder se viciar com qualquer fonte daquele grupo, por exemplo, de carboidratos, e não somente o açúcar ou pão. Você também iria se sentir viciada pelos outros alimentos daquele grupo, daquela fonte, como fruta, macarrão, batata, e isso não é o que a gente sente. Então, só reforça que o nosso olhar e a nossa mentalidade de comida certa e errada reforça o real problema, que é a relação que eu tenho com aquela comida. E não a comida em si e nem eu, mas o como a gente se relaciona. O ponto número 2 é uma continuação dessa ideia sobre a comida viciar. A gente sabe, então, que não tem esse poder, mas é claro que a gente pode se acostumar com aquele paladar e, de uma certa forma, trazer uma saturação e uma dificuldade de tolerar alimentos opostos e diferentes. Então, cria-se um padrão e uma facilidade de eu ter me acostumado realmente a comer aquele alimento. Aquele sabor, geralmente muito intenso. Então, é como se minha língua se acostumasse com aquele nível de doce, aquele nível de salgado, e tivesse dificuldade, às vezes, de ir para outro lado, outras opções. Não porque a comida é um problema, mas pela frequência e pelo modo como foi consumido. Ponto número 3. Eu sei que te angustia comer demais esses alimentos ou achar que come demais. Mas antes de pensar e agir para reduzir esse consumo, é importante que você entenda por que está comendo demais. O que te leva a comer demais? A partir de hoje, lembre-se que nada acontece do nada. Algo vem antes dessa ação que é o comer, que pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de fome excessiva, de uma restrição, de usar a comida como recompensa ou merecimento, e para isso a gente vai analisar o seu ciclo e entender o que acontece antes para que você estimule esse consumo. Ponto número 4. É muito difícil parar de comer quando essa comida ela é proibida, é visto como errada, quando você tem uma oportunidade única de comer, quando você não sabe quando você vai comer de novo. E então, o exagero, a dificuldade de parar, vem como uma consequência da falta de permissão, do excesso de restrição, porque eu não sei quando vai ter de novo. Daquele pensamento da Jaque, já que eu comi um pedaço, coloquei tudo a perder mesmo, então agora eu vou comer, eu vou aproveitar, sem saber o que realmente é esse significado do aproveitar, e então acaba exagerando. Ponto número 5. Ter vontade na alimentação é totalmente normal. Só que o que a gente precisa entender, o que é essa vontade genuína? A vontade verdadeira é quando a gente consegue esperar, eu consigo me planejar, não precisa ser urgente. E quando eu como, realmente resolve, realmente passa.
E dentro desse tópico da vontade, pode existir os momentos em que existe uma vontade específica, tem que ser aquele bolo, aquele doce, daquele lugar, aquele em específico. E a única saída é realmente respeitar, honrar essa vontade. Não adianta você ter vontade de sorvete e tentar resolver essa vontade com banana com canela em casa. Você pode gostar muito de banana com canela e mel, mas não é aquilo que você precisa. E aí, dando sequência, tem o segundo tipo de vontade, que é de qualquer alimento doce. Pode vir realmente essa possibilidade de uma bebida doce, de uma fruta doce que você goste, dessa combinação que eu falei de fruta com canela e mel, que te deixa uma refeição mais adocicada, uma panqueca, um bolo, um mingau, um chocolate, uma fruta seca, que te atinge esse sabor doce, mas não é algo específico e nem urgente. Então, também eu consigo trazer isso para minha refeição. Porque doce é um paladar que a gente sente, não quer dizer brigadeirão, leite condensado ou paçoca. É um sabor que a gente reconhece. E então, eu posso ter essas refeições ao longo do dia, mais voltadas para o sabor doce para me agradar, desde que eu seja uma pessoa que goste realmente de doce e de alimentação mais adocicada. Isso não tem nenhum problema. Por isso é importante ter um acompanhamento da Nutri para poder te orientar. O que escolher, como combinar, sobre a relação de te saciar, preencher o seu estômago, tirar a sua fome, reduzir e conseguir resolver essas questões com autonomia, com liberdade, porque é possível ter essa preferência e também ter uma alimentação saudável, nutritiva, consciente e sem culpa. Pode existir também aquela vontade de doce meio que padronizada, robotizada, em que todo pós-almoço precisa ter um doce. E não é algo errado, mas antes de ir direto fazer, que tal você se questionar para ver se é realmente isso que você quer, se realmente faz sentido, ou se pode não comer ou até mesmo ser uma outra opção, um outro tipo de doce. Então, como eu oriento as pacientes, se dê um tempo para pensar. Não é para pausar e não comer, tentar se enganar, escovar o dente e fugir daquela comida. Mas é para que você possa entender e refletir se faz sentido comer e como você vai se sentir depois de comer. Se realmente precisa daquilo, já que essa comida não é proibida. E uma outra opção que pode vir esse consumo do doce é a situação do comer emocional que a gente também falou antes, em que eu preciso daquele doce, daquela comida para recompensar, para aliviar, para merecer, porque é difícil às vezes querer lidar com aquele sentimento, tá complicado, então eu quero uma comida para me confortar. E não é um problema, mas de novo, depende da frequência, da repetição, da quantidade, de como você come, de como você se sente, daquele problema inicial, se ele está sendo resolvido de uma maneira mais assertiva ou não, porque a comida não consegue resolver. Porque lembra em outro vídeo que eu falei sobre o comer emocional, que ela até pode preencher esse espaço mais abstrato das emoções, mas ela vai preencher o nosso estômago. E aqui também vai incomodar muitas vezes, e aqui não vai ser preenchido. Então eu preciso equilibrar isso e talvez sim com a comida, mas além dela. Então o que além da comida para me ajudar? Claro, se você sente, percebe que tem dificuldade de lidar com esse doce, seu sofrimento não precisa ficar maior para então você cuidar. Você pode começar a procurar ajuda para aprender a ter uma alimentação mais leve, para aprender a comer sem culpa, a lidar com o comer emocional, se sentir mais confiança e com mais liberdade na alimentação. Espero que tenha feito sentido e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.